sejam bem-vindos à nossa aula sobre técnicas de vendas num novo cenário de IA e dados. Bruno, o título dessa aula fala exatamente desse novo cenário no universo das vendas. O que isso significa? O que mudou na prática quando a gente pensa no cenário das vendas adaptado ao cenário da IA e dos dados? Para começar, eu vou até deixar uma provocação aqui, Paloma, porque o que mudou no final do dia não foi o cliente, né? Foi o quanto ele já sabe sobre a gente, sobre a solução, sobre a necessidade dele antes mesmo de falar com a gente, né? E esse é o ponto central dos nossos cenários de vendas, né? Hoje o cliente ele tem acesso a tudo. Ele já pesquisou, comparou, fez benchmarks, já chamou conselheiros para conversa. A gente está vivendo um momento onde diversas gerações estão falando sobre inteligência artificial e dados, né? E o nosso papel é gerar confiança, é se tornar uma autoridade dentro desse segmento, para que na hora que o cliente chegue para falar com a gente deixou de ser porta de informação, a gente deixou de ser o tradutor do contexto, mas a gente vai trazer clareza nesse novo mundo de dados e inteligência artificial, porque no final do dia a gente não vai vender tecnologia, a gente vai vender aquilo que ele precisa resolver no negócio dele, para gerar eficiência ou ganho de rentabilidade na ponta, né? E para isso, eu vou apresentar um slide para vocês, por onde a gente vai passar e por onde a gente vai guiar nossa conversa, né? Que são os 3 primeiros tópicos aqui, né? O primeiro dele é entender esse novo cenário de vendas, né? O que mudou na relação entre o cliente e o vendedor. E porque o conhecimento hoje do cliente exige muito de um novo tipo de diálogo, porque não adianta mais só a gente falar da gente. A gente tem que se colocar no lugar dele e ter escutativa, que é algo que a gente vai falar também no decorrer da nossa aula. O segundo pilar é a transformação, né? Onde o vendedor, nesse contexto de dados e inteligência artificial, antes a gente começava falando do nosso produto, a gente começava apresentando aquilo quem sou eu. Agora não. Agora a gente precisa traduzir valor nessa jornada. E aí que muda o nosso papel na mesa de negociação. E o terceiro pilar, né, onde tudo se conecta, né, é a jornada. É porque quando a gente entende essa jornada, a comunicação muda, a abordagem muda e a venda passa a fazer sentido para o cliente. Ele já chega pronto. A gente já percorreu todas as etapas para que no momento que ele perceba, ele já esteja comprando dentro do nosso cenário. E para isso, né, a gente entendeu que dentro desses 3 pilares, o papel do vendedor é ter uma metodologia que ela não substitui o Spin, o Bench ou qualquer outra que a gente já utilizou nessa nossa jornada de vendas, que é o Spiced, que é, na realidade, como que a gente conduz essa nova conversa e como que a gente faz isso no dia a dia e como que a gente fez isso num case de uma grande indústria, traduzindo essa jornada de dados e inteligência artificial, passando até um pouco pela integração dos seus sistemas, né? Então, a grande fricção ali, a gente tinha uma indústria nacional com múltiplos sistemas, com uma meta muito clara, que é transformar o negócio em data-driven. Como que eu tomo as decisões do meu negócio baseado em dados e não em feeling, né? E aí, como que a gente constrói uma conversa com um cliente desse tamanho, nessa proporção, baseado em uma metodologia sem parecer um robô, sem parecer que a gente esteja forçando o cliente a percorrer aonde a gente precisa chegar, né? Então o Spice, na prática, né, ele fala muito da situação, que é o momento onde o cliente está vivendo. Nesse caso, ele tinha uma operação totalmente fragmentada, dados dispersos, diversas fontes desses dados, sem nenhuma inteligência, totalmente desestruturada, né? E isso gerava um problema, porque ele não tinha as integrações, as decisões sempre eram atrasadas, porque até o momento que ele estruturava esse dado, até onde ele tinha certeza da decisão que ele precisava tomar, já se passaram 1, 2 dias e o negócio ficou para trás. E aí, isso causava muito trabalho, né, retrabalho, na verdade, no time de tecnologia. Hoje, para vocês terem noção, um time de tecnologia, ele leva 28 dias
em média, para construir um dashboard para a área de negócio. Ou seja, eu já estou 30 dias atrasado quando eu fiz a solicitação para saber os meus indicadores para que eu tome a decisão assertiva para onde vai o meu negócio. E aí, depois disso, a gente vem para o impacto, né? Então, qual que é o risco competitivo dele, né? Sem os dados estruturados? As decisões baseadas em feeling, e aí, com isso, ele, de novo, pode ser que tenha algum viés que leve ele para uma decisão errada, e isso pode gerar impacto ou na eficiência ou na rentabilidade, e o negócio não performe como ele esperava, né? E a gente traz tudo isso dentro da nossa jornada do Sky One Studio para ele, né? E o evento crítico é um pilar que qual é o momento da empresa, né? O que ele espera ou qual é o fato primordial para a tomada de decisão para ele comprar ou não uma solução? Pode ser diversos fatos, como a gente sabe aqui no antigo modelo, tá vencendo meu licenciamento, tá vencendo meu suporte da minha infraestrutura, e aí eu preciso olhar para a inovação. Mas no momento de dados e inteligência artificial, não. As coisas estão acontecendo muito rápido, as decisões dos negócios precisam ser mais assertivas e precisam ser pautados em dados e dados fidedignos para que a gente chegue aonde a gente precisa chegar. E nesse caso, ele precisava fazer uma expansão ainda maior, né? Como a gente falou, uma indústria brasileira ali crescendo exponencialmente, e os dados estruturados para a abertura das novas plantas é o que drivava realmente essa escala e onde eu abro, como eu tenho a minha logística efetiva, onde estão os meus clientes, onde estão os clientes dos meus clientes. Então tem todo um ecossistema que a gente precisava entregar estrutura para que realmente ele fizesse a decisão certa. E essa jornada de dados, integração, dados e inteligência artificial foi o que corroborou dentro desse evento crítico que ele tem. E naturalmente mapear a tomada de decisão dele, né? A não ser o que vai fazer ele tomar a decisão, mas quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo de forma efetiva. Então, aqui nesse caso, eles tinham critérios estratégicos para os negócios dele, pautado em segurança, escalabilidade e agilidade, né? A gente sabe o quão é complexo abrir um negócio ou expandir um negócio no nosso ecossistema, e o quanto mais estruturado a gente tiver, quanto mais processo a gente tiver, tecnologia e pessoas que estão engajadas nesse propósito, a gente consegue estabelecer a cultura e chegar onde a gente precisa chegar. E aí no final, né, dessa jornada toda, a gente teve um ganho de performance de mais de 60% nos relatórios, dados estruturados, dados fidedignos, dados normatizados. Bruno Coelho é diferente de Coelho Bruno, e esse dado ele pode estar de diversas fontes em vários sistemas, né? Então isso passa pela integração total entre RP, CRM, os sistemas periféricos e produtivos do negócio, né? E aí, pensando na jornada de inteligência artificial, qual é o primeiro passo aqui que mexe o ponteiro para o cliente ter um sucesso dentro desse hype que a gente está vivendo de inteligência artificial e ter um case que realmente pare de pé? A gente está falando muito de use case, né? É definir um centro de excelência dos executivos que vão participar e vão fazer com que a inteligência artificial passe a ser veia do negócio, passe a ser como a cultura data-driven. Toda área vai ter que ter um agente, toda área vai ter que utilizar os agentes de inteligência artificial para automatizar processos, para ganhar escalabilidade, porque no final do dia a inteligência artificial ela não vai substituir o humano, mas ela vai potencializar aquilo que ele faz, né? E aí, para fechar, né, como se cria um agente de inteligência artificial? Quão complexo é essa jornada, né? Agora todo mundo está falando disso. É ter um programa de capacitação, né? É ter um programa onde a gente treina os builders, treina os desenvolvedores para que eles estejam prontos para realmente poder implementar toda a jornada que a gente falou. Integração, estruturação dos dados, dados fidedignos, para eles serem consumidos e entregues através dos agentes de inteligência artificial, e com isso a gente conseguir mudar realmente o ponteiro dos negócios dos nossos clientes. Então passa por uma conversa fluida, onde a gente fala muito mais de negócio
muito mais de onde o cliente está, para onde ele vai, do que realmente do Skyway Studio. Mas, sem o Skyway Studio, ele não consegue traduzir essa jornada com governança, com escalabilidade, com segurança e trazendo todo o resultado que ele precisa fazer, né? Acho que é mais ou menos isso, Paloma. E aí, obviamente, a gente está falando de construir a confiança, né, que é o primeiro passo para vender a transformação, mas a confiança, no final do dia, ela nasce quando a gente tem escutativa, e a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, mas onde o cliente entende que eu quero saber do negócio dele, que eu não estou falando de Skyway, de inteligência artificial, de dados, de integração, mas sim como que a tecnologia, como o Skyway Studio vai fazer com que ele chegue no resultado com clareza, com propósito e verdade, para que no final do dia a gente tenha uma relação ganha-ganha dentro dessa jornada. Então essa é a minha mensagem para a aula 1, e aí, naturalmente, eu abro para perguntas e para a gente trocar um pouquinho. Perfeito, Bruno. Como você acabou de comentar, a gente costuma dizer, né, você costuma dizer hoje em dia que vender hoje significa vender confiança. Perfeito. O que efetivamente isso significa na prática para quem trabalha com soluções como a SkyOne? Eu acho que é trazer clareza para o nosso cliente, Paloma, porque não adianta nada eu falar que a Skyway resolve esse tipo de problema, mas eu não materializar isso para ele em como eu vou impactar o negócio dele no final do dia. Então, acho que passa muito por realmente trazer use cases, trazer benchmark, onde o cliente se sinta confortável em escolher a Skyway para essa jornada dele, que é uma jornada totalmente estratégica e uma jornada que realmente vai fazer uma virada de chave da companhia. Perfeito. A gente consegue visualizar que o vendedor que antes vendia um negócio do cliente, né, quem falava sobre o produto do cliente, ele precisa atualmente entender muito mais sobre o modelo do negócio para além da funcionalidade de um produto. Como é que a gente consegue recomendar, dar alguma dica para quem está nos assistindo sobre como fazer essa virada de chave? Eu acho que é, de novo, parar de olhar para si e olhar para o outro, né? Cada vez mais aqui a gente está entendendo o negócio dos nossos clientes, entendendo o que realmente ele precisa fazer. E aí, quando a gente deixa de olhar para a gente e a gente olha para o outro, a gente muda a maneira de se comunicar, a gente muda a maneira de conduzir as conversas, porque a escutativa, ela passa a fazer parte. Eu deixo de falar e começo a escutar. E a partir do momento que o cliente fala, ele vai direcionar para onde a gente tem que levar a conversa. Qual que é o impacto, qual que é o evento crítico, quais são os fatores de decisão. Então, muitas vezes a gente, como vendedor, a gente tem uma ansiedade muito grande em falar, mas a gente pode respeitar os 30 minutos, os 30 segundos de silêncio do cliente para deixar ele pensar naquilo que realmente importa para ele. Então, o papel do vendedor hoje em dia, nessa jornada, é ter escutativa, é se colocar no lugar do cliente e é pensar, se eu tivesse um negócio, como que eu gostaria de ser conduzido numa jornada de compra? Acho que passa muito por esses pilares. Perfeito. Você trouxe para a gente um exemplo de uma grande indústria que aplicou o método Spiced. E aí o que eu quero saber de você é como é que esse método auxiliou o time de vendas a entender melhor o cliente? Quando a gente fala de clientes estratégicos e clientes que têm um nível de maturidade grande, a gente consegue aplicar metodologia de vendas ao negócio do cliente. Então a gente sabe que no final do dia, todo cliente ele tem uma situação que ele passa, seja na indústria, seja no varejo, seja em bens de consumo, enfim, todo mundo tem uma situação e um ponto focal. E ele tem um problema, ele tem uma dor que ele precisa resolver. Então, eu acho que para trazer um olhar e tirar esse contexto só da indústria, é realmente seguir o passo da metodologia de forma fluida, sem, de novo, robotizar. A gente não pode perceber que a gente está num pitch decorado aqui, trazendo solução, impacto, evento crítico, decisão, todos os pontos do Spice. Não, ele precisa entender que é uma conversa, mas que eu percorro todos os fatores que vão realmente fazer com que eu saiba o que ele precisa, para onde ele vai, o tempo que ele tem, o nível de maturidade para chegar no
ponto final, que é realmente estabelecer uma negociação, passar pelas objeções e tirar o pedido, que é aquilo que a gente mais quer. Boa. Falando ainda do método Spiced, o que muda para um vendedor que começa a aplicar esse método pensando nesse cenário de dados e inteligência artificial? Eu acho que o vendedor ele acaba sendo treinado, né, em metodologias como Spin, Bunch. Como a gente falou, eu vou traduzir aqui para o cenário do Bunch, onde no Bunch a gente se preocupava em saber quanto que ele tem para gastar, que é o budget. Qual é o ponto de autoridade dele? Quem são as pessoas que vai precisar passar por essa jornada para trazer o pedido? Qual a necessidade dele? Qual o time dele para que ele consiga percorrer? No Spiced, a gente passa e permeia muito sobre o olhar dele. Aqui eu estou curioso, querendo saber como que eu vou tirar o pedido. E no Spiced, não. Eu estou curioso para saber qual que é o problema dele. Qual é o impacto real que, se ele não contratar uma tecnologia ou não contratar qualquer tipo de serviço, o que vai acontecer com o negócio dele? Ele vai perder performance? O concorrente dele vai sair na frente e vai ter ganhos em cima disso? Vai perder market share? Então a gente começa a olhar muito mais para o negócio do que olhar para um simples ciclo de venda que é o dia a dia dos nossos clientes. Perfeito. E para a gente encerrar, eu quero saber de você. A galera que está nos assistindo, se alguém quiser começar a utilizar a metodologia a partir de amanhã, o que essa pessoa precisa ter em mente para que ela consiga começar efetivamente a vender valor e não vender apenas funcionalidade? De novo, eu acho que é estudar sobre o cliente, estudar sobre o mercado dele, entender qual que é o momento que o mercado e qual tendência o mercado dele está olhando. A gente está falando muito de dados, inteligência artificial, que é o hype, que é aquilo que todos os clientes ou todas as pessoas hoje em dia estão buscando na internet. Então tenha o olhar sobre com quem eu vou falar. Deixe de olhar para si e olhe para o outro. E a metodologia Spiced é uma metodologia como a Spin, como o Bench, tem livros, tem o site do Winning by Design que traz todo o framework de conversa. Então, eu acho que é a gente se capacitar realmente e estar pronto para elevar o nosso nível de conversa com os nossos clientes. Perfeito, Bruno. Muito obrigada pela sua aula. Turma, a gente chega ao final da nossa aula, onde aprendemos um pouco mais sobre técnicas de vendas dentro desse cenário de dados e inteligência artificial. A gente se encontra ao longo do próximo conteúdo.